aquela apostila que eu enviei, Jorge, se possível, é sempre bom ter uma cópia dela impressa, porque ela é muito boa. Né? Ela parece que é uma monografia, né? São anotações de aula. Rapaz, esse computador trava para abrir o Teams aqui. Eu não acredito que o Thiago vai ficar em casa. Não vai... Deu algum erro. Não, aqui tu acabou logando no meu Teams, não é não? Eu loguei pelo meu e-mail. Eu loguei no aplicativo do pelo meu e-mail. Pronto. Aí como é que eu faço aqui? Clica aqui só no link, Jorge. Só não vou passar. Oi, Wellington. Não, eu tô falando, eu só não vou pra essa aula aí porque eu tô cansado mesmo. Cheguei de viagem agora, senão eu iria, porque. O importante é estar acompanhando aqui. Mas na sala é melhor. Com certeza. É só clicar nele que ele vai abrir no navegador. Ali ele vai abrir. Cliquei nele aqui. Tu entra no WhatsApp, clica no link. Aqui. Quando eu estou entrando aqui, ele está. Mas tem que deixar abrir outra janela. Ele abre outra janela, aí abre o Microsoft Teams. Aqui ele abriu outro Teams aqui. Comum, tá vendo? Como se eu também tivesse logado, tá? Você já está na reunião discutiva. Então, tu entra tu entra pelo cadê? Tu abre, continua nesse navegador. Ele vai abrir aqui na aula. E o meu disco tu sai, tu desloga. Então, bota o nome qualquer aí. Ah, perfeito. Nem precisou que eu vou deslogar aqui. Tu sai do meu disco para atrapalhar.
Carlos, boa noite. Você está me escutando bem, Carlos? Boa noite, professor. Estou escutando sim. Bom, só para fazer esse teste. Já vai iniciar já a aula. Daqui a pouco a tolerância tem 15 minutos. Eu cheguei atrasado. Boa noite. O senhor de olho? Estamos na tolerância ainda. Tá tranquilo. Rapaz. Correria danada, não pode nem tirar essa máscara. Meu Deus do céu. E ele, olha, como ficou? A tela ficou dividida. E o professor, o seu resultado no computador, professor. E agora? Não tem problema não. Chegar em casa só. Eu posso mandar via zap ou e-mail? Via zap é melhor. Pronto. E tu fez isso? Não, eu vou ver o negócio aqui, eu vou fazer. Rapaz, é um pouco complexo. Tu não fica perdendo em dados aí, não. Vai logo para a parte interessante que o professor quer. É a diferença lá no concreto, né, professor? Exato. Gráficos. E aí, Gabi? Boa noite. Flávio? Buenas noches. Grande Carlos. Manda até um pouco lá, ó. E aí, Cássio, beleza? Show de bola, cara. E aí, como foi as férias? Bem corrido, na verdade. Na verdade, a gente nem teve férias, né, cara? É. Aí, Leandro, cara, Parte online, parte ao vivo. já tô mandando uma pra galera aqui pra poder chegar junto, hein? cara, vem ninguém pegar a porra da aula. Galera, a gente vai ter esse pequeno problema aí da visão. Quem quiser chegar um pouquinho para frente. Vai ter como ampliar, né, professor? Deixa eu ver, acho que eu consigo ampliar só um pouco aqui. Né? Aí vai virar. Esse aqui é o máximo que eu consigo para vocês. Tá calando as mídias agora. Depois vai calar quente. Tá entendendo? Tem que frear isso aí. Esse aqui é o professor. O teu controle não, professor. Ligar só um. Rapaz, não, o controle tá aqui em cima, mas eu vou solicitar aqui. Maria Isabel tá com os controles lá embaixo. Eu passei por ela na ponta da Vai, escada. Passa lá rapidinho, pega lá com ela. Meu Deus. Eu sou fumante, professor. Já faz um exercíciozinho físico. Vai lá, fechar a janela. Não, vai lá. Não precisa fechar a janela, não. É só para esperar aí. Deixa a faculdade de gasto. Eu vou lembrar para estar sempre pegando quando eu passar lá por baixo também. A gente vai fazer uma revisãozinha. Chegou trazendo os helicópteros. Rapaz. Eu vou estar pegando fogo. Oxe, só não vê que não tem visão. Recebeu o presidente da CIA, depois recebeu o conselheiro, né, de segurança nacional lá das Forças Armadas norte-americanas. Aí vem e fala para barrar o 5G chinês, da Huawei, com o intuito na OTAN, e ofereceu grupo de apoio das forças. Já chegou aí com o intuito de treinamento caralho. A gente vai. Não, isso não. Gato, tu tá desinformado, cara. Chegou sábado aí as Forças Armadas da norte-americana. Cadê o pessoal de casa? Eu tô vendo aqui 1, 2, 3. Tem outros também, né? Vamos aqui, ó. Eu li a parte toda. Cássio, Carlos. Depois que eu vim entender, professor, Leonardo Lero. que as páginas lá não batem com a página
dos slides. Sim. Aí o 25 começa só do concreto, que é da apostila. Aham. Mas aí já era, já 30 e pouco, já. Eu acho que teve uma revisão na apostila que eu enviei. Aí ela tá com as páginas de numeração um pouquinho variada. Aí eu me liguei. Vai pelo zip ali, não tem erro, não. Aí quando foi ver o seu pé de concreto, até finalizando ele. Exato. É um eficiente. Olha, pelo negócio deu choque. Ó, a turma não tem muita gente não, mas a gente já vai começar. Já é 7h12, né? Então vamos iniciando aqui. O pessoal de casa, vocês estão visualizando aí o que está olhando o PDF aqui do concreto? Sim, sim. Galera, essa apostila que a gente vai fazer sequência é aquela segunda que eu enviei complementar. Eu vou revisar novamente a parte dos materiais da aula passada, porque ficou um pouco conturbada pelo defeito mudo do Teams, que não estava entrando. E também para poder gravar a aula, né? Que a aula não tinha ficado gravada. Quem já fez o resumo vai ficar acompanhar melhor essa aula, né? Eu já tinha pedido para vocês estarem fazendo o resumo aqui do capítulo 2, da parte que fala do concreto e do aço. Alguém de casa aí conseguiu agilizar o resumo? Ainda não, mas eu li um pouco do material. Perfeito, Carlos, perfeito. Quem não leu ainda já vai ver aqui agora e já faz o resumo para a gente ficar em dia, né? Então vamos passar aqui rapidamente, né? Nossa matéria, concreto armado. A gente vê um pouquinho aqui a respeito do concreto. O concreto ele é responsável, né, por estar resistindo aí às forças de compressão. E ele é formado aí por agregados, né? Agregados inertes envolvidos numa pasta feita por cimento, mortilante e água. Vou tirar a máscara para ficar melhor para vocês. Então, galera, o concreto é esse material aí, né? Formado por agregados. A gente tem o agregado graúdo, que é a brita, temos o agregado miúdo, que é a areia, né? E temos o cimento, que faz essa união juntamente com a água. Essa liga vai ter um efeito aí do endurecimento, né? Pelas reações químicas, e vai estar resultando aí da união, formando o concreto. Passando rapidamente aqui, né? Nós temos aqui a imagem da prensa de rompimento no corpo de prova, similar a essa, mas em menor escala lá no laboratório. Vamos tentar fazer os ensaios lá nela de rompimento do corpo de prova. Os fatores que vão interferir na resistência do concreto, né? A gente acabou passando um pouco batido na aula passada. Tá dando para enxergar aí? Beleza, né? O fator água-cimento, né? Que é a relação entre a água e o cimento. Estou falando aqui por cima. É justamente esse fator água-cimento que vai definir a força do concreto. Porque no processo de endurecimento, é um processo térmico, né? Parte da água ela evapora e aí ficam vazios ali na mistura. Esses vazios, que são a porosidade, que vai estar enfraquecendo o concreto. Então, quanto menos água no concreto, melhor. Então, quanto menor a relação água-cimento, melhor para a resistência do concreto. É porque eu estou compartilhando aqui, aí ele não abre os dois, não. Entendeu? Mas o pessoal de casa, na hora que precisar falar alguma coisa aqui, eu compartilho a tela e compartilho a câmera. Enfim, o fator água-cimento é o principal responsável pela resistência aqui do concreto e a resistência à compressão, que é o que importa para a gente quando a gente fala em concreto. Ele vai estar determinando a porosidade, né? Que é o que eu já falei, vai ser justamente gerada devido ao processo de cura, processo de pega, onde a água evapora e fica a porosidade. O tipo de cimento também vai influenciar na resistência do concreto. Existem vários tipos de cimento, galera. Às vezes a gente está acostumado a achar que cimento é tudo igual, mas não, a gente tem que mudar esse pensamento, né? Vocês já pegaram materiais, vocês já devem ter visto vários tipos de cimento que existem. Nós temos, né, cimento CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, cada um vai ter uma tipologia, né, que vai estar dando as resistências adquiridas.
O cimento normal, né? Que é o CP1, a resistência à compressão em porcentagem em relação aqui ao tipo 1, ou concreto, cimento Portland, por um dia aqui, né? A gente vai ter aqui aqui, deixa eu ver, resistência à compressão. Resistência relativa aproximada do concreto, segundo a influência do tipo de cimento. Essa compressão, normal, CP2, calor de hidratação moderado, 75, por 7 dias 85, por 28 dias 90, os 90 dias aqui ele já atinge 100%, né? Agora esse CP1 aqui, ele tá esquisito aqui, esse 100%. Vou ter que dar uma revisada nele. Provavelmente aqui não é resistência, aqui seja algum calor de hidratação, alguma coisa assim do tipo. Cimento. A tabela 2.1 mostra esse efeito, deixa eu ver aqui. A influência da composição do cimento sobre a porosidade, né? A porosidade da madeira, a resistência e a resistência do concreto fica limitada às baixas idades. Vou ficar depois nessa tabela aqui para apresentá-la melhor. A tabela envolve a questão da resistência. Eu acho que esses dados aí... Não, mas aqui ela não tem como ela estar dando. Ela só atinge 100% aqui com 90 dias. Na verdade, concreto, até um ano, ele está aumentando a resistência dele, né? Em relação ao tipo de cimento. Rapaz. Boa noite. Eu boto pé. Olha aqui, ó. Senta lá aí na frente. A gente está revisando aqui o capítulo do concreto, né? Capítulo 2. Tu veio sozinha? Eu vi o Fábio. É ele. Eu falei. Pode falar. E ele O senhor passou. Aquele dia eu tive que sair da aula mais cedo. O senhor passou um resumo, foi? Isso. Para a gente estar fazendo um resumo aí da apostila que eu enviei. Pois é, Boa noite. O resumo do capítulo 2. Capítulo 2, só. Isso. Qualquer coisa, pode pedir lá que eu envio novamente. Então, galera, falando ainda aqui na parte do concreto, né? A gente tem o fator abastecimento, a gente tem o tipo do cimento que vai estar influenciando na resistência, a gente tem o processo de cura. Deixa eu falar um pouco mais rapidamente dessas partes, né? Porque a nossa aula de hoje, ela vai ser mais focada nas ações e solicitações das estruturas. Mas, falando um pouquinho cá, né, do concreto, né, ainda, a gente tem a questão da cura, que vai estar influenciando na resistência do concreto. A cura é justamente o processo onde o concreto está endurecendo, né, está adquirindo a resistência, e aí a gente tem que evitar que ocorra a perda de água para o tempo, né, para o sol. O sol excessivo vai causar uma perda de água mais rápida, e isso aí vai causar mais porosidade. Então a gente tem que fazer uma cura bem feita, tá umidificando ali o concreto na hora de estar moldando a peça. De maneira lenta. Tá. A idade do concreto também vai estar influenciando na resistência dele, né? Quanto mais velho o concreto, maior a resistência dele. E aqui a gente tem essa tabelinha aqui, né, que está indicando, essa sim está indicando, né, mais ou menos o nível da resistência do concreto por dias, por idade, depois dele moldado. O concreto, por 3 dias, ele está aqui em torno de 40% da resistência dele, 7 dias, 65%. Por 28 dias, a gente já pode considerar ele aqui por 100%, mas até com 360 dias, se tivesse um ano, ele vai estar aumentando ainda a resistência dele, chegando aí a mais ou menos uns 35% a mais do que aquela prevista inicialmente no traço. Interessante, né? Até o ano ainda ele está desenvolvendo um processo de resistência. Exato. O concreto é o melhor amigo do homem. Ele está sempre adquirindo. É o cachorro, não. Aqui é um método aferitivo, né? Para quando a gente tem idades ainda inferiores a 28 dias, a gente utiliza essa expressão aqui para estar determinando a força do concreto. Como é? Não, Roy, sei que era Lucas. Boa noite. Tá entrando aqui. Claro. Então, galera, a gente tem essa fórmula aí, né? Uma fórmula tanto violenta. A gente, ela não vai ser específica para a gente estar determinando o nosso exercício concreto em obra. A gente vai estar sempre trabalhando com as estruturas de corpo de prova.
O adensamento também é importante para a gente ter um concreto bem feito, né? O adensamento nada mais é do que a vibração na hora do lançamento da estrutura. Então, a gente tem que ter um concreto bem vibrado para estar eliminando também os vazios que ficam. Porque Pode ser de forma mecânica ou pode ser de equipamento vibrador, né, professor? Os dois, teoricamente, são mecânicos, né? Os dois, teoricamente, estão sendo utilizados ali, né? Mas é importante esse adensamento, porque, às vezes, ali na forma, o concreto, por ser uma estrutura com agregado de brida, né? É ruim para estar entrando ali entre a armação, a armação e a forma, pode ficar vazios ali. É para manter Então, a uniformidade tem que ter essa vibração para tirar as bolhas de ar que ficam ali dentro. Então, por isso é importante a bem adensada na hora de estar fazendo o lançamento do concreto. E isso vai estar definindo aí, né, o padrão de idade da estrutura, e a gente está garantindo que aquele elemento realmente tenha a resistência adequada. Leonardo Bulhões. Quando ele vir para a sala de aula, Bruno? João Vitor que entrou aqui agora. Leonardo levantou a mãozinha, né? Estou vendo aqui agora. Pode falar, Léo. Boa noite a todos. Professor, é o seguinte, o professor falou a questão de adensamento e só uma curiosidade, a questão do tamanho do vibrador a ser utilizado, no caso, o de 15, o de 30, 45, isso aí existe um cálculo ou é muito da questão da tamanho de forma, o que a gente leva em conta essa questão do uso do tamanho da potência do vibrador? Que eu poderia só... É a parte do cabeçote do vibrador, né? Ele tem que estar entrando ali entre a ferragem e a forma. A gente tem que ter uns espaçamentos mínimos ali, né? Que a gente tem que deixar até na questão da parte do cobrimento para estar penetrando o vibrador. Isso aí vai de acordo com o dimensionamento das estruturas, entendeu? A gente tem que estar sempre verificando qual a distância que foi utilizada nas vigas e utilizar o equipamento adequado para garantir o adensamento correto. O cálculo que a gente for dimensionar as ferragens, a gente ter essa visualização, né, de que a gente vai ter aquele equipamento disponível em obra ou não, e a gente escolher a ferragem correta para ter o espaçamento mínimo para o vibrador estar entrando entre as ferragens, que está garantindo a vibração do concreto. Então, no caso, é uma coisa mais do dia a dia mesmo, né? No caso depende do dia a dia, que não existe cálculo de uso para isso, não, né? Da energia ser utilizada, não, né? Envolve o conhecimento técnico, né, Bruno? Envolve o conhecimento técnico. Porque, assim, por exemplo, você tem uma estrutura, uma armação do pilar, que entra por não sei quanto, por exemplo, uma coisa menor. Você vai usar o vibrador desproporcional com uma coisa maior? Está sempre ligado à questão das ferragens. Você vai acabar abalando as amarrações, as ferragens, os estímulos, e com isso também. A gente tem que estar sempre consultando o que a gente tem disponível no mercado para estar dimensionando com as ferragens corretas. Aí o que acontece? Você vai acabar de um certo modo de um uso inadequado desse equipamento. Vai acabar abalando o comportamento dele de resistência à tração, que é o aço. Porque você concreto é compressão. Não, mas a estrutura em si. Sim. Você tem o aço trabalhando ali na tração. Mas tu está usando o proporcional para a parte da curva que tem ali. Então, você vai vibrar muito nas questões das armaduras, que vai abalar. No processo de concretagem, a gente nem pode estar deixando o vibrador estar tocando muito nas armaduras. Então, é isso que eu estou te falando. É por esse também só a questão aí. Só a questão, professor. Eu até agradeço a questão do Thiago. O Thiago fez uma explanação. Realmente eu sei que acontece isso. Só que eu sei que realmente no dia a dia a gente tem essa questão, mas me gerou uma certa curiosidade, porque a parte técnica, geralmente eu trabalho, sei como é que é a parte técnica. Eu pensei que existiria um cálculo de energia que cada cabeçote teria. Que cada cabeçote teria. Dizer, aqui você tem uma energia de tantos uma energia de tantos watts ou algo desse tipo para cada área específica de um concreto. Era essa ideia que eu queria saber, mas já que não tem, sei que é a questão Eu sei,
Entendeu? Eu pensei que existiria também um cálculo a respeito disso, entendeu? Para a gente saber se não, isso aqui só pode usar uma energia até tanto, o vibrador de 30 tem energia de tanto, o vibrador de 15 tem energia de tanto, o 45 tem energia de tanto, de 60 tem energia de tanto, é mais ou menos essa questão. Mas eu agradeço aí, professor, pela sua explicação aí. Não, mas não interfere não. Não interfere essa parte de energia não. A questão é que o vibrador ele penetra ali entre as armaduras. Certo. Então, também, né, a gente vai estar aferindo a resistência do concreto em função da dimensão do corpo de prova. Essas dimensões de corpo de prova elas são padronizadas de acordo com norma, normalmente é 15 por 30, e de prova diferente a gente vai ter uma resistência diferente, né? Então, tem que estar sempre ali de acordo com a norma. Então, essas aí são basicamente as características do concreto. Deixa eu ver aqui. A gente tem um fator de correçãozinha, né? Porque a gente vai, na hora que a gente faz o ensaio no corpo de prova, a gente acha o FCK aqui. A gente vai estar achando o FCK de ensaio. E o FCK do projeto, que a gente vai adotar no projeto, ele é 0,85 de ensaio. Ele é em função aqui desses fatores de correção, 0,95, 1,2 e 0,75. O FCK aqui que a gente acha no corpo de prova. O FCK do ensaio. O que são esses fatores 0,95, 1,2 e 0,75? Quem já leu o capítulo já tem um pouco da noção, né? Mas, voltando aqui em cima, galera, o 0,95, vamos lá, para estar levando em conta, né? Para levar em conta a diferença entre o cilíndrico, e as estruturas, né? Já que a gente está tratando de um corpo de prova e o concreto da estrutura tem dimensão diferente, a gente admite um fator de correção de 0,95. Ou seja, a resistência na estrutura ela é 0,95 da resistência que a gente achar no corpo de prova. Então, a gente vai ter uma resistência no corpo de prova. Para a estrutura, a gente considera só 95% da que a gente achar no corpo de prova. E aí, a gente vai ter aqui o fator de 1,2, que ele, na verdade, ele aumenta, né, essa resistência. Está ensaiando ele com 28 dias. E aí, como a gente sabe que o concreto ele vai estar ganhando resistência até 35% ao longo do ano, né, de um ano, além dos 28 dias, a gente bota esse fator de 1,2 aqui positivo para aumentar aquela resistência do corpo de prova. E por último, a gente vai ter aqui o 0,75 e a gente vai estar levando em consideração aqui a velocidade do carregamento. Porque no corpo de prova, quando a gente faz o ensaio na movimento, a gente tem um carregamento acontecendo de maneira rápida ali no corpo de prova, sendo que nas estruturas a gente vai ter um carregamento acontecendo de maneira lenta. Então a gente tem esse fator de 0,75 aqui por cento da resistência do ensaio no corpo de prova para a prática, né? Então o FCK que a gente vai adotar no projeto, que é a resistência do concreto à compressão, característica do projeto, é 0,85 do FCK do corpo de prova. Como já está por dentro aí, né, Thiago? É uma informação, né? É do capítulo 2. Capítulo 2 da apostila que eu enviei. É informação, viu, cara? Eu tive dificuldade de fazer esse resumo aí. Não, a apostila ela é bem sequenciada. Não, é isso, mas eu estou te falando, assim, eu não consegui fazer um resumo com o que eu entendi. Eu tive que fazer um resumo das partes importantes que eu vi, que eu percebi. Uhum. Então, eu quero te dizer. Dúvidas pra gente. Porque o resumo, para mim, um entendimento bom seria do que eu entendi. Aí eu falei com minhas palavras, aí seria, tipo assim, uma prova que eu entendi. Mas eu não consegui, porque é muita informação, professor. Não, mas você pode selecionar as principais. Tu fez aí o resumo? Não, eu não sabia nem qual era o capítulo. Agora que eu estou olhando aqui, mas aí estou marcando aqui, eu não sei. É só mandar para o professor depois pelo e-mail e então no zap. No zap. Mas eu não tinha visto qual era o resumo. Vou corrigir que eu sempre pontuo. Depois corrigir, tem que printar a folha e colocar, né? Vai ter que ser no... Então levantou a mãozinha? Não, professor, não foi. Tocou aqui sem querer. Pode chamar, viu, galera? Qualquer dúvida do pessoal que esteja em casa. Professor, não me cortando, só para entender essa questão do resumo, o senhor, foi esse resumo que o senhor passou no coisa, ou a gente vai fazer um resumo? Eu só fiquei sem entender que cortou toda a conversa aí.
a respeito desse resumo aí? Não entendi. Eu enviei essa apostila aí que a gente está seguindo para casa, no grupo do WhatsApp. E aí eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 2, que é referente aí essa parte do concreto e do aço. Principalmente naquela parte que fala do diagrama. E A gente deu isso. a gente ia fazer o resumo e enviar até quando? É hoje ainda, é? Tranquilo, Edson? Esse resumo tem que ser enviado hoje ainda, é, professor? Não, pode ser para a próxima aula, entendeu? Eu quero que você sempre tenha esse resumo para não deixar acumular. Perfeitamente. Entendi perfeitamente. Capítulo 2. Ok. Então, galera, aqui a gente tem a determinação do FCK do concreto. Aqui a gente já fala do ensaio de laboratório com vários corpos de prova, né? A maioria de acontecer 95% aqui é da ruptura, né? A resistência. Então, a gente tem aqui a carga de ruptura, vai ser a força dividida por N, onde N é a frequência absoluta. Essa parte aqui é mais para ensaio de laboratório. Importante da gente saber do concreto é que o FCK do projeto a gente vai estar sempre considerando 0,85 do FCK do ensaio. Também é o módulo de elasticidade. Eu acho que a gente acabou não falando na aula passada do módulo de elasticidade. Mas o módulo de elasticidade do concreto, a gente verifica ele naquele diagrama tensão e deformação do concreto. Para quem não pegou ainda esse gráfico, esse aqui, galera, é o gráfico de tensão e deformação do concreto. Eu apresentei na aula passada, mas eu acho que eu estou vendo algumas caras novas que não vieram na aula passada, eu vou apresentar ele. O gráfico de tensão e deformação, ele aqui na abscissa, né, no eixo X, a gente tem a deformação do concreto, que é o encurtamento. Esse gráfico ele é gerado a partir do ensaio de compressão do concreto. Quando a gente comprime o elemento de tamanho, né, ele vai estar encurtando. Esse é o efeito que a compressão vai causar. O concreto, vocês têm que ter em mente que o concreto ele vai ter a resistência à compressão e o aço a resistência à tração. Entendi. Boa noite ali, né? Então, galera, com relação aqui ao gráfico de tensão do concreto, a gente percebe que conforme a gente vai aplicando uma força nele, o gráfico do eixo Y, ele vai tendo um encurtamento. Até chegar nesse encurtamento aqui, que é o EMzinho aqui, a segunda elongação ali, o EM, ela é um encurtamento de 2 por 1000. Tá? Então, quando ele chega nesse encurtamento aqui, a gente vai ter referente já uma força Fm. E vai ser já ali, se não me engano, 85%. A gente percebe aqui, galera, que o concreto ele vai sendo tensionado, né, com a força aqui em cima, a força no e vai encurtando aqui na deformação dele, na abscissa. Esse ângulo gerado, galera, é justamente o modo de elasticidade do concreto. A gente vai utilizar eles em alguns cálculos de modo de elasticidade do concreto. Ele vai ser dado aqui pela variação da tangente do φ, né? Da tangente esse ângulo, ela vai variando, uma vez que o gráfico ele não é linear. Ele é uma parábola curva, né? Essa simplificação linear para estar verificando esse ângulo, mas é só para questão de cálculo mesmo, essa simplificação. Quando na realidade ele é um gráfico curvo, ele não é linear, diferentemente do gráfico do aço. Tem uma carga de ruptura que vai ser referente aqui a essa deformação de ruptura, esse εr aqui, e no concreto ela vai ser 3,5 por 1000. Então, quando 3,5 milímetros, por exemplo, no corpo de prova, ele vai romper, ele vai estourar. Eu cheguei ali na compressão máxima dele, que é 3,5 milímetros
cada 1 metro no caso. Nós temos aqui que o modo de elasticidade ele vai variando, né? Aqui nós temos o modo de elasticidade. Deixa eu ver. A gente afeta que quando a gente não tem esse controle aqui dos dias, tem uma norma que me dá o modo de elasticidade aqui, que equivale a 5.600 da resistência à compressão, né? Da raiz quadrada da resistência à compressão. Então a gente pode estar determinando o modo de elasticidade característico aqui do concreto também com essa forma. Ele é dado aqui em MPa. Então que a gente também tem um modo de elasticidade que é o modo de elasticidade secante. Ele vai ser aqui 0,85 em cima. Então a gente pode estar simplificando, fazer essa multiplicação aí para achar esse modo de elasticidade secante. É o 0,85 vezes os 5.600 da raiz do FCK. No concreto ainda, a gente tem o coeficiente de Poisson. Vocês vão colocar tudo isso aí no resumo certinho, para vocês estarem identificando melhor. Temos ainda a simplificação do gráfico da tensão da deformação. Lá em cima a gente tinha visto ele como todo parabólico, né? A gente tem aqui o gráfico do concreto. Está com atraso aqui, tá? Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo. Os gráficos também, professor? É bom, mas pode considerar só o gráfico simplificado, o diagrama de deformação simplificada, que é o que eu vou mostrar agora. Está aqui embaixo, mas deu uma travada aqui na tela. Vocês não estão vendo a tela que eu estou vendo cá. Bom, esse aqui é o gráfico, ainda não está em modelo simplificado, né? O gráfico de tensão de deformação do concreto. A gente simplifica ele. Vou chegar aqui embaixo. Bom, chegou. Aqui, esse aqui que é o principal gráfico do concreto, galera. É até uma fórmula que, boa noite, de hoje estava me mostrando aí uma das questões do ABA. Vocês sabem que tem as questões do ABA, que tem que estar sempre respondendo, né? Acostumado aí. Da transformação simplificada do concreto, a gente considera que a força resistente do concreto é só 0,85 do FCK. Então, a tensão máxima que a gente vai estar aplicando no concreto, ela é menor por esse majorada no caso, né? Por esse valor 0,85. Ela reduz aqui a força que a gente pode atuar realmente no concreto. Aqui as deformações 3,5 por 1.000, 2,5 por 1.000 que eu estava falando há pouco, né? Quando ele chega aqui no 2,5 por 1.000, ele já está na tensão máxima que o concreto pode estar resistindo. Ou seja, quando o concreto variou ali, né, quando ele comprimiu já o 2,5 por 1.000, a gente já não considera mais a elevação da carga ao corpo de prova. Ele já Aqui já é o máximo. Entra no estado de ruptura. Exato. A resistência à tração do concreto, né, que a gente praticamente não considera de cálculo de engenharia, mas a gente sabe que todo vai ter resistência à tração. A gente vai falar também na aula passada. A resistência à tração do concreto a gente vai mostrar lá embaixo na aula de laboratório. A gente pega o corpo de prova e bota ele deitado. E aí a gente vai ter as trações, a tração atuando ali ao longo do eixo vertical dele. Quero ver isso na prática, professor, batendo a visão. Tomara que dê certo. A gente está cobrando aí para o pessoal fazer o ajuste lá da máquina da prensa. Mas nem vale muito a pena a gente falar de tração no concreto, não. O concreto mesmo, a gente sempre trabalha com ele a compressão. A NBR que a gente vai mais estar utilizando é a 6118, eu também lá no grupo, posso estar utilizando também novamente, para quem ainda não estiver pego. Esse aqui é um estado de compressão diametral do novamente. Caso
na prensa de maneira deitada para a gente estar aferindo a resistência à tração. Colocando ele na vertical, eu usar o visual de Eu não sei se a minha internet está cortada aqui, professor. O senhor está falando aí, não? Não, eu tô aqui porque o slide aqui da sala de aula está travado. Então, galera, vamos passar mais rapidamente aqui, porque esse resumo vocês já vão fazer em casa. Nós temos também que a variação da temperatura, ela vai estar influenciando aí, né? Na resistência, né? Do elemento. Pode ler isso aqui, a galera não Quero chegar logo nos cálculos. Para o cálculo concreto, a gente tem o coeficiente de dilatação térmica do concreto, né, que eu falei na aula passada. Ele é bem similar ao coeficiente de dilatação térmica do aço. É por isso que os dois elementos eles conseguem trabalhar em união. A armadura de aço ela trabalha dentro do concreto. E quando existe uma variação de temperatura, elas dilatam de maneira uniforme. Isso evita aí, né, que ocorram tensões internas. Se esses elementos não tivessem um coeficiente similar, eles estariam, a partir da temperatura, né, da variação de temperatura, eles estariam desconectados. Exato, desconectados internamente, gerando tensões internas que causariam aí trincas e rupturas devido à temperatura. Tem um efeito de fluência, né? Todos os elementos, quando a gente deixa uma carga aplicada nele durante muito tempo, vai haver uma fluência e a fluência é justamente o aumento da deformação devido ao carregamento constante ali na peça. Se a gente deixar um peso, se ficar segurando, por exemplo, um peso ao longo de muito tempo, nosso braço vai começar a cansar devido ao efeito da fluência, justamente a carga aplicada ao longo do tempo. A fadiga, né? Exato. Então, os elementos concretos também sofrem Essa fadiga. Esse efeito de influência. Esse efeito de influência, na verdade, ele é algo que ocorre com o mesmo peso ao longo do tempo. Pode não ser nada assim de exagero, mas o peso ao longo do tempo ali, ele vai dando a influência. Não é algo assim de uma hora para outra, não. Temos como propriedades aí do concreto a estanqueidade, ou seja, em tese, o concreto ele é para ser estanque, né? Não é para estar passando água por ele, porque ele não pode permitir porosidade. Na prática, a gente sabe que é muito difícil a gente ter um concreto estanque. Ele tem um bom isolamento térmico e um bom isolamento acústico também. É importante também na questão das lajes, né? A laje de um pavimento para o outro tem que ter um isolamento acústico para o vizinho aqui de baixo não estar escutando o vizinho de cima, caminhando. E isolamento térmico, né? Em relação à temperatura. E agora indo aqui para o aço, né? Indo aqui para a questão do aço, a gente falou na aula passada, a gente tem dois tipos de aço, que é o aço tipo A, o aço tipo B. O aço tipo A, ele é... Deixa eu aceitar aqui. Vai estar variando aí o aço de um tipo para o outro, né? De acordo com como ele é moldado, né? De acordo com como ele é feito. O processo de fabricação do aço vai ter essa variação dos tipos de aço. O aço tipo A, ele vai ser uma mistura de ferro-carbono laminada a quente, sem qualquer tratamento posterior. Ou seja, depois da laminação, né, dessa mistura do carbono, ele é colocado para secar ali naturalmente. O aço tipo B não.
após a mistura, né? Dominada a laminação a quente, ele é resfriado a frio, e aí ele dá uma encruada no tipo do aço. É um choque térmico. Exato. Isso aí vai variar, né? Internamente o tipo do aço, a laminação a quente, ele é resfriado a frio, e aí ele dá uma encruada no tipo do aço. É um choque térmico. Exato. Isso aí vai variar, né? Internamente o tipo do aço,